Capítulo 17. Quem fala? Artyom abaixou o cano da arma. Estava em chamas. O suor e as lágrimas ardiam em seus olhos, mas a máscara de gás o impedia de enxugá-los com a mão. E se a arrancasse? Que diferença faria agora? Os gritos dos infectados eram mais altos que o som das rajadas. Como explicar, então, que continuassem saindo em bando do vagão e se lançando contra a chuva de chumbo? Não ouviam o estrondo? Não entendiam que seriam mortos instantaneamente? Que esperanças nutriam? Ou será que simplesmente já não se importavam? Um trecho de vários metros à frente da porta estava coberto de cadáveres inchados. Alguns ainda se mexiam, e até havia alguém choramingando no horrendo monte de corpos. O grão de pus havia estourado. Os que ainda estavam dentro do vagão se amontoavam, assustados, tentando se esconder das balas. Artyom voltou os olhos para os outros guardas. Seria só ele que estava com as mãos e joelhos tremendo? Ninguém dizia uma única palavra. Nem mesmo o comandante. O único som era a respiração pesada dos seres humanos ainda dentro do trem lotado. Faziam esforços extremos para conter a tosse com sangue. O último moribundo, soterrado sob um monte de cadáveres, cuspiu suas maldições. Monstros, porcos, ainda estou vivo, não aguento mais. O comandante procurou o infeliz com os olhos, e assim que o encontrou, ajoelhou-se no chão e esvaziou o restante do carregador sobre seu corpo, até que a arma só fazia estalidos. Mesmo assim, apertou o gatilho várias vezes. Depois se levantou, olhou para a pistola e teve o estranho impulso de esfregá-la na calça. Os demais, mantenham a calma. Gritou com voz rouca. Todo aquele que tentar sair daí sem autorização sofrerá o mesmo castigo. O que vamos fazer com os cadáveres? Perguntou alguém. Vamos colocá-los de volta no trem Ivanenko, Aksionov, cuidem disso. A ordem havia sido restabelecida. Artyom poderia voltar ao seu posto e tentar dormir de novo. Ainda faltavam algumas horas até seu próximo turno. Poderia dormir um bom tempo, assim teria forças quando estivesse de serviço. Mas não foi possível. Ivanenko deu um passo atrás, balançou a cabeça e disse que se recusava a tocar naqueles cadáveres purulentos e meio decompostos. Sem hesitar, o comandante levantou a pistola contra ele, aparentemente, havia esquecido que não tinha mais cartuchos, chiou de ódio e apertou o gatilho. Só se ouviu um clique. Ivanenko gritou e saiu correndo. De repente, um dos soldados, em pleno ataque de tosse, ergueu o fuzil e, com um movimento desajeitado e torto, cravou a baioneta nas costas do comandante. Este, no entanto, não caiu, apenas virou lentamente a cabeça e olhou para o agressor. "O que você fez, seu filho da puta?" perguntou em voz baixa, espantado. "Ele logo vai mandar matar a gente também." Gritou o outro, "Aqui já não tem mais ninguém saudável. Hoje matamos eles, amanhã ele vai nos meter nos vagões junto com eles." O homem puxava o rifle tentando arrancá-lo do corpo do comandante, mas não conseguia. Ninguém se atreveu a intervir. O próprio Artyom, que havia dado um primeiro passo em direção a eles, parou como que enfeitiçado. Finalmente, a baioneta se soltou. O comandante tentou em vão tocar a ferida, depois caiu de joelhos, apoiou as mãos no chão imundo e balançou a cabeça. Parecia tentar vencer a fadiga. Ninguém teve coragem de lhe dar o tiro de misericórdia. Nem mesmo o rebelde que o havia ferido. Ele recuou, assustado. Mas então, arrancou a máscara de gás do rosto e começou a gritar de tal forma que foi ouvido por toda a estação. "Irmãos! Ponham fim a esse tormento. Deixem-nos ir. Eles vão morrer de qualquer jeito. E nós também. Acaso não somos humanos?" "Não ousem", murmurou o comandante, ainda de joelhos. Os guardas começaram a discutir aos gritos. Em um lugar, começaram a arrancar as grades de um vagão, e em outro, de repente, um dos soldados atirou no instigador bem no rosto. Este caiu de costas e ficou imóvel ao lado dos outros cadáveres. Mas já era tarde demais, com um uivo triunfal, os doentes saíram em massa do trem, caminharam desajeitadamente sobre suas pernas inchadas, tomaram as armas dos guardas indecisos e se dispersaram em todas as direções. Seus vigilantes também começaram a agir, alguns dispararam rajadas isoladas contra os doentes, enquanto outros, pelo contrário, se misturaram a eles e fugiram também pelo túnel, uns para o norte, em direção a Serpukovskaya, e outros para o sul, rumo a Nagatinskaya. Artyom ainda estava paralisado, com os olhos fixos no comandante, sem entender nada. Este simplesmente se recusava a morrer. Primeiro engatinhou, depois se levantou e avançou cambaleando. Era óbvio que tinha um objetivo muito definido. "Vocês vão se surpreender", murmurava. "Não é tão fácil acabar comigo." Seus olhos tensos se fixaram em Artyom. Primeiro olhou como se não o reconhecesse, depois lhe latiu em seu tom imperioso de sempre. "Popov, leve-me à sala de comunicações."
Os sentinelas do posto norte precisam fechar a porta. O comandante se apoiou no ombro de Artyom e assim, mancando penosamente, passaram diante do último vagão vazio, dos homens em combate dos montes de cadáveres, até finalmente chegarem à sala de comunicações, onde estava o telefone. O ferimento do comandante não parecia fatal, mas ele havia perdido muito sangue. Por isso, as forças o abandonaram e ele desabou. Artyom trancou a porta por dentro com uma mesa, tirou o fone da linha interna e discou o número do posto de vigilância do norte. O aparelho fez um clique, depois se ouviu um ruído, como de alguém respirando com dificuldade, e, por fim, um silêncio aterrador. Era tarde demais. Não seria possível impedi-los de passar. Mas, ao menos, tinha que alertar Dobrinskaya. Atirou-se sobre o telefone, apertou um dos 2 botões, esperou alguns segundos. Graças a Deus, o aparelho ainda funcionava. Primeiro ouviu apenas um ruído, depois uma espécie de musiquinha e então, finalmente, o sinal da linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que atendessem logo, pelo amor de Deus. Se ainda estivessem vivos, se ainda não tivessem sido infectados, tinham que atendê-lo, pois assim teriam uma chance de se salvar. Que alguém pegasse o telefone antes que os doentes chegassem aos limites da estação. Artyom venderia a própria alma para que alguém atendesse o telefone do outro lado da linha. Então, aconteceu o impossível. O 7º toque foi interrompido pela metade, ouviu-se um estalo, alguns fragmentos nervosos de palavras ao fundo, e então uma voz quebrada, ofegante, sobrepôs-se ao ruído. Aqui é Dobrinskaya. A cela estava em penumbra, mas Homero não precisou de mais luz para reconhecê-lo. A silhueta do prisioneiro era a de um homem fraco e apático demais para ser o brigadeiro. Parecia que, atrás das grades, havia um boneco de palha, sem vontade, abatido. Provavelmente era um dos guardas e morto. Mas onde estava Hunter? Já começava a pensar que vocês não viriam, gritou atrás deles uma voz cavernosa. Lá dentro estava apertado demais. Melnik girou a cadeira de rodas tão rapidamente que Homero demorou alguns segundos para acompanhá-lo. No meio do corredor que levava à estação estava o brigadeiro. Mantinha os braços cruzados com força, como se cada um deles não confiasse no outro e temesse deixá-lo livre. A metade deformada de seu rosto estava à mostra. Melnik contraiu uma das faces. É você? Sim, ainda sou eu. Hunter pigarreou de forma estranha. Se Homero não soubesse que era impossível, teria interpretado aquilo como uma espécie de gargalhada. O que aconteceu com você? O que aconteceu com seu rosto? Sem dúvida, Melnik queria lhe perguntar muitas outras coisas. Fez um gesto com a mão para que os guardas se afastassem. Permitiu que Homero permanecesse. Você também não está com uma aparência muito boa. O brigadeiro pigarreou novamente. Nada demais. Melnik fez uma careta. Mas é uma pena que eu não possa te abraçar. Maldição, e quanto tempo passamos te procurando? Eu sei. Tive que ir passar um tempo sozinho, disse Hunter com seu típico tom entrecortado. Eu não queria voltar a conviver com os seres humanos. Quis desaparecer para sempre. Mas então senti medo. O que aconteceu com os negros? Foram eles que te deixaram assim? Melnik apontou com a cabeça para a cicatriz violácea no rosto de Hunter. Não aconteceu nada. Não consegui exterminá-los. O brigadeiro tocou a ferida. Não pude. Eles me destruíram. Você é quem estava certo, disse Melnik de repente, com uma veemência inesperada. Me perdoe. No começo eu não dei importância, não acreditei em você. Naquele momento, e bem, você sabe. Mas os encontramos e os aniquilamos por completo. Pensamos que você tivesse morrido. Que eles tivessem te, e por isso nós, e por você, e não restou nenhum. Eu sei, respondeu Hunter com voz rouca. Era evidente que lhe custava falar sobre aquilo. Eles sabiam que tudo terminaria assim e por minha culpa. Sabiam de tudo. Tinham o poder de enxergar os seres humanos, de contemplar o destino de cada um. Se você soubesse contra quem levantamos a mão. Foi então que ele nos sorriu pela última vez e os enviou para nos dar uma última chance. E eu os condenei, e vocês executaram a sentença. Porque é isso que somos. Os verdadeiros monstros. Do que você está falando? Quando estive com eles e me fizeram ver a mim mesmo. Me contemplei como num espelho e vi tudo como era de verdade. Entendi tudo sobre mim. Sobre os seres humanos. O porquê de tudo isso. Do que você está falando? Melnik olhou preocupado para seu camarada, e então se voltou bruscamente para a porta. Será que se arrependia de ter dispensado os guardas? Escute o que eu digo, e me vi com os olhos deles, como em um espelho. Não de fora, mas por dentro.
O que se esconde por trás da máscara, e eles tiraram aquilo de dentro de mim e colocaram no espelho para que eu visse. O monstro. O devorador de homens. O que vi então não era um ser humano. E tive medo de mim mesmo. Eu tinha me mentido, e tinha me dito que vivia para proteger as pessoas, para salvá-las, e tudo era mentira. Eu saltei na jugular de todos como um animal faminto. Pior ainda. O espelho desapareceu, mas, e aquilo, e continuou ali. Tinha despertado e não voltou a dormir. Eles pensaram que eu me mataria. E é verdade, para que continuar vivendo? Mas eu não fiz isso. Tive que lutar. No começo sozinho, para que ninguém visse. Bem longe dos seres humanos. Achei que podia me punir para que eles não precisassem fazer isso. Achei que a dor me libertaria e o brigadeiro tocou as cicatrizes. Mas depois percebi que não conseguiria vencer sozinho. Repetidas vezes esquecia de mim mesmo e por isso voltei. Eles lavaram seu cérebro, disse Mjolnir. Foi isso que fizeram com você. Não importa. Já passou. Hunter afastou a mão do rosto e sua voz mudou, soava de novo apagada, sem expressão. Pelo menos, quase passou. Essa história já está distante de mim. O que aconteceu, aconteceu. Agora estamos sozinhos. Temos que lutar pela sobrevivência e por isso vim até aqui. Uma epidemia estourou em Tulskaya. Pode se espalhar por Sevastopolskaya e pela linha circular. A febre do ar. Igual a outra vez. É a morte. Melnik olhou com desconfiança. Ninguém me informou disso. Ninguém informou nada a ninguém. São covardes demais. Por isso mentem. E escondem. Não compreendem o que estão prestes a causar. Melnik se aproximou do brigadeiro com sua cadeira de rodas. O que você quer de mim? Você já sabe. Precisamos eliminar a ameaça. Me dê um crachá. Me dê homens. Lança-chamas. Temos que isolar Tulskaya e descontaminá-la. Se necessário, também Serpukovskaya e Sevastopolskaya. Espero que ainda não tenha ido mais longe. Você quer arrasar 3 estações e para evitar riscos? Para salvar todos os outros. Depois de um massacre desses, odiarão a ordem. Ninguém vai ficar sabendo de nada. Porque não restará ninguém vivo que possa ter se infectado e ou que tenha visto alguma coisa. Vamos pagar um preço tão alto assim? Você não entende? Se hesitarmos agora, logo não restará ninguém para salvar. Nos informaram tarde demais sobre a praga. Não temos outra forma de detê-la. Em 2 semanas, toda a rede do metrô será um campo de pestilentos, e em 1 mês, em um cemitério. Primeiro você teria que me convencer. Agora você não acredita em mim? Pensa que fiquei louco? Acredite no que quiser, não me importa. Eu vou sozinho. Como sempre. Mas agora, pelo menos, tenho a consciência limpa. Hunter se virou sem sequer lançar um olhar para o petrificado Homero, e caminhou em direção à saída. Suas últimas palavras tinham se cravado em Melnik como um arpão que o puxava atrás dos passos do brigadeiro. Espere. Leve o crachá. Melnik remexeu nos bolsos de seu casaco militar, tirou um disco simples e o entregou a Hunter. Você tem, em minha autorização. O brigadeiro pegou o crachá da mão ossuda que o oferecia, o colocou no bolso, assentiu em silêncio e lançou a Melnik um olhar longo, sem piscar. Depois volte. Estou cansado, disse o último. Hunter pigarreou novamente daquela forma estranha e respondeu. Eu, por outro lado, nunca estive em melhor forma do que agora. E foi embora. Passou muito tempo antes que Sasha se atrevesse a chamar novamente, com medo de irritar os guardas da cidade Esmeralda. Sem dúvida, eles a haviam escutado, mas talvez precisassem de tempo para observá-la com atenção. Se ainda não haviam aberto a porta, que parecia fundir-se com a própria terra, era porque deviam estar discutindo se deveriam ou não deixar entrar uma estranha que, claramente, havia descoberto seu código secreto por acaso. O que lhes diria quando abrissem a porta? Teria que falar-lhes sobre a epidemia em Tulskaya? Arriscar-se-iam a intervir naquela história? E se a desmascarassem imediatamente, como Leonid? Será que teria que falar-lhes daquele outro tipo de febre que havia se apoderado dela? Teria que confessar a outros aquilo que ainda não havia admitido a si mesma? Seria capaz de tocar-lhes o coração? Se era verdade que tinham derrotado a terrível doença há muito tempo atrás, por que não haviam intervindo? Por que não haviam enviado nenhum mensageiro com o remédio para Tulskaya? Só por medo dos humanos comuns? Ou será que alimentavam a esperança de que a doença acabasse com todos eles? Afinal, talvez fossem eles mesmos os que haviam introduzido a febre no metrô. Não. Como podia pensar em tais coisas? Leonid lhe dissera que os habitantes da cidade Esmeralda eram justos e gentis.
que não conheciam a pena de morte nem sequer se prendiam entre si. E que, graças à beleza inesgotável com a qual se cercavam, não havia ninguém que sequer cogitasse cometer um crime. Mas então, por que não salvavam os condenados? E por que não abriam a porta? Sasha chamou mais uma vez. E outra. Por trás da porta de aço reinava o silêncio, como se tratasse de uma porta falsa que ocultasse apenas milhares de toneladas de pedra e terra. Eles não vão abrir. Sasha se virou. A 10 passos dela estava Leonide, de cabeça baixa, cabelo embaraçado e o rosto marcado pela dor. Sasha olhou sem entender nada. Então tenta você. Vai ver que te perdoaram. Foi por isso que você veio, não é? Não há nada para perdoar. Ali não tem nada. Mas você me disse. Eu menti. Aquilo não é a entrada da cidade Esmeralda. Então, onde fica? Não sei. Ele ergueu os braços. Ninguém sabe. Mas então, como é que todos te deixam passar? Você não era um observador? Você é, na linha circular, e com os vermelhos. Está me enganando de novo, não é? Você me contou tudo aquilo sobre a cidade e agora se arrepende de ter contado. Ela tentou encontrar seu olhar com olhos suplicantes. Tentou encontrar confirmação para suas suposições. Leonide olhava obstinadamente para o chão. Eu mesmo sempre sonhei em chegar até lá. Procurei por muitos anos. Recolhi rumores, li livros antigos. Já estive neste lugar centenas de vezes. Encontrei aquela campainha e fiquei tocando-a por dias. Tudo em vão. Por que você mentiu para mim? Ela se lançou sobre ele, e sua mão direita, como por vontade própria, agarrou a faca. O que foi que eu te fiz? Por que me contou tudo aquilo? Queria te afastar deles. A visão da faca desconcertou o músico, mas em vez de fugir, sentou-se sobre os trilhos. Achei que, se eu ficasse sozinho com você. E por que veio aqui agora? Não sei explicar direito. Ele a olhou de baixo, com um ar submisso. Acho que percebi que tinha ido longe demais. Depois de te mandar até aqui, comecei a pensar. A alma não nasce negra. No início ela é clara e transparente, e depois, passo a passo, vai escurecendo, mancha por mancha. Cada vez que você se perdoa por uma má ação, encontra uma desculpa, diz a si mesmo que era só um jogo. Chega o momento em que a escuridão te possui. Raramente se percebe isso, porque é difícil reconhecer estando por dentro. Mas de repente, ficou claro para mim que aqui agora eu havia cruzado uma linha, e estava prestes a me transformar em outro homem. Para sempre. E por isso eu vim até aqui, para te confessar tudo. Porque você não merece isso. Porque todo mundo tem tanto medo de você. Porque sempre te dizem que sim. Não é por mim, suspirou Leonide, é por meu pai. O quê? O sobrenome Moskin não te diz nada? Sasha balançou a cabeça. Não. O músico, confuso, sorriu. Deve ser a única em toda a rede do metrô. Enfim, de qualquer forma, meu pai é um homem muito poderoso. Ele governa a linha vermelha. Fez com que preparassem um passaporte diplomático para mim, e por isso me deixam passar por todos os lugares. Meu sobrenome não é comum, e ninguém quer se meter em problemas. Especialmente quando não sabem que... Sasha havia se afastado dele mais uma vez e agora olhava com desprezo. E o que você observa? Te mandaram para observar? Fui expulso. Quando meu pai entendeu que eu nunca me tornaria um homem de verdade, perdeu todo o interesse por mim. E é por isso que agora gosto de manchar o nome dele de vez em quando. Uma careta apareceu no rosto de Leonide. Você brigou com ele? Como é que alguém vai brigar com o camarada Moskin? Estamos falando de um monumento vivo. Fui exilado e amaldiçoado. Sabe, eu era uma criança esquisita. Só me interessavam os quadros bonitos, o piano, os livros. Culpa da minha mãe, que queria uma menina. Quando percebeu, meu pai tentou despertar em mim o interesse por armas de fogo e pelas intrigas do partido, mas já era tarde. Minha mãe me fez gostar de flauta, e meu pai tentou arrancar isso com a cinta. Exilou o professor que havia me ensinado e me colocou sob os cuidados de um politruco. Tudo foi em vão. Eu já estava estragado. Odiava a linha vermelha. Era um lugar tão cinzento. Queria viver uma vida cheia de cor, queria fazer música, pintar quadros. Uma vez meu pai mandou que eu destruísse um mosaico, por motivos pedagógicos. Para que eu aprendesse que a beleza era efêmera. E eu destruí, para não apanhar. Mas, enquanto fazia isso, prestei atenção em cada detalhe, para poder reconstruí-lo mais tarde. Desde então, odeio meu pai. Você não pode dizer isso! Gritou Sasha, horrorizada. Eu posso. Leonide sorriu.
Outros são fuzilados só por dizerem que o odeiam. Essa história da Cidade Esmeralda foi meu professor que me contou. Em sussurros, quando eu ainda era bem pequeno. Então eu decidi que, quando crescesse, encontraria a entrada. Tinha que existir um lugar no mundo onde as coisas pelas quais eu vivo fizessem sentido. Onde todo mundo vivesse por essas mesmas coisas. Onde eu deixasse de ser um inútil pequeno e feio, um príncipe de mãos brancas, um Drácula por herança, e fosse um igual entre iguais. E você não encontrou esse lugar. Sasha abaixou a faca. Havia compreendido o cerne de todas aquelas palavras. Porque ele não existe. Leonide deu de ombros. Levantou-se, foi até o botão e o apertou. Provavelmente não importa se alguém me escuta ou não. Provavelmente não importa se um lugar como esse existe no mundo. O que importa é que eu acredito que ele existe. Que alguém me escuta. E que eu ainda não mereci que esse alguém me abra a porta. E isso é suficiente para você? O músico deu de ombros mais uma vez. Sempre foi suficiente para o mundo inteiro, então também basta para mim. Homero percorreu a plataforma. Confuso, olhou ao redor. Hunter havia desaparecido. Melnick saiu do centro de detenção em sua cadeira de rodas, triste e abatido, como se, junto com a ficha, tivesse entregado também sua alma ao brigadeiro. Por que Hunter havia ido embora? Para onde tinha ido? Por que o havia deixado para trás? Não queria perguntar isso a Melnick. Preferia se esquivar dele antes que se lembrasse de sua presença. Por isso, Homero fingiu estar tentando alcançar o brigadeiro e caminhou apressadamente, esperando ouvir um chamado às suas costas. Mas não pareceu que Melnick tivesse voltado a se interessar por ele. Hunter dissera a Homero que precisava dele para não esquecer quem havia sido. Tinha mentido. Talvez só precisasse dele para evitar que sua própria loucura o levasse a iniciar na polis um combate que poderia perder. Isso teria fechado seu caminho até Tulskaya. Seu faro e seus instintos de assassino eram sobrenaturais, mas ele não ousaria atacar uma estação inteira sozinho. Nesse caso, o papel de Homero havia terminado, pois tinha acompanhado Hunter até a polis, e o brigadeiro se desfizera dele de maneira rude. Mas o velho também estava interessado no final da história e tinha cumprido sua parte para que se chegasse ao desfecho que o brigadeiro havia imaginado. Sou, em todo caso, a criatura que representava o papel de brigadeiro. O que era essa ficha? Um salvo-conduto? Um distintivo que conferia autoridade? A marca negra? Uma indulgência antecipada por todos os pecados com os quais Hunter iria manchar a alma. Não importava, o brigadeiro havia arrancado a ficha de Melnick, e junto com ela, sua autorização para agir. Finalmente, tinha as mãos livres. E, indubitavelmente, não poderia pedir confissão por seus pecados. A criatura que tomara posse dele, o monstro que às vezes aparecia no espelho, não podia realmente falar. O que aconteceria em Tulskaya quando Hunter chegasse lá? Saciaria sua sede depois de afogar uma estação inteira em sangue, talvez 2 ou 3? A criatura dentro dele cresceria ainda mais, atingindo proporções incalculáveis? Qual dos dois terço foi o que Homero havia acompanhado até ali? O que devorava seres humanos, ou o que lutava contra o monstro? Qual dos dois havia sucumbido na batalha espectral em Polianka? E qual havia pedido ajuda a Homero? Ah, talvez tivesse querido lhe confiar outra missão, de matá-lo. Será que os patéticos restos do antigo brigadeiro, em sua desesperança, procuraram a companhia do velho apenas para que este o visse com seus próprios olhos, e guiado pelo horror ou pela compaixão, acabasse com Hunter com um tiro na nuca em um túnel escuro? O brigadeiro não podia tirar a própria vida, e por isso buscará um carrasco. Um carrasco que não precisaria ser convencido, um carrasco com intuição suficiente para entender tudo por conta própria, habilidoso o bastante para enganar o outro Hunter, o segundo, que com o passar dos dias tornava-se cada vez mais monstruoso e não queria morrer. Mas mesmo que Homero tivesse coragem suficiente, esperasse o momento certo e matasse Hunter pelas costas, o que aconteceria depois? O velho não poderia, sozinho, deter a praga. Apesar da urgência daquele assunto, poderia apenas observar tudo o que acontecia e registrá-lo em seu livro? Homero imaginou para onde o brigadeiro tinha ido. Segundo os rumores, aquela ordem quase lendária a qual pertenciam tanto Melnick quanto Hunter tinha sua base em Somolenskaya, nas profundezas da polis. Seus legionários protegiam a rede de metrô e seus habitantes contra perigos que os exércitos das estações comuns não conseguiam enfrentar. Ninguém sabia nada mais sobre essa misteriosa organização. O velho não podia, de forma alguma, entrar em Somolenskaya. Era impenetrável, como a fortaleza de Alamut. Mas, de qualquer forma, de que lhe serviria? Se queria encontrar o brigadeiro, bastaria voltar para Dobrinskaya. Só precisava esperar. Hunter, com certeza, iria até lá para cumprir sua missão. Iria ao cenário de seu futuro crime, a estação final daquela estranha história.
Deveria permitir que ele exterminasse os infectados e desinfetasse Tulskaya, e esperar até que tudo estivesse terminado para cumprir a vontade que Hunter não havia chegado a lhe expressar? Homero sempre se imaginar em outro papel, não atirar, mas inventar, não tirar a vida, mas conceder a imortalidade, não julgar, não intervir, e dar ao herói de seu livro a chance de agir por conta própria. Mas quando o sangue chega até os joelhos, é impossível não se sujar. Foi uma sorte a moça ter ido embora com aquele patife. Assim, ao menos, não teria de assistir a um massacre horrível que, de qualquer forma, ele não poderia impedir. Olhou para o relógio da estação, se o brigadeiro desse início à execução de seu plano, restavam a Homero apenas algumas poucas horas para agir. Pouco tempo para ficar a sós consigo mesmo. Para oferecer um último tango a Polis. E como você ia conquistar o direito de entrar? Perguntou Sasha. Bem, Leonid hesitou. É uma estupidez, eu sei, mas, com a flauta. Pensei que talvez pudesse usá-la para melhorar o mundo. A música é a mais fugaz das artes, entende? Ela só existe enquanto o instrumento está tocando, e depois desaparece sem deixar vestígios. Mas não há nada que toque tanto os homens quanto a música, nada que os fira tão profundamente, nem que demore tanto para cicatrizar. Se alguma vez uma melodia te comove, ela vai te acompanhar pelo resto da vida. É um extrato de beleza. Eu achava que talvez pudesse usá-la para curar as deformidades da alma. Você é estranho. Mas eu entendi que um leproso não pode curar outro leproso. Se eu não contar tudo, eles não vão abrir a porta. Sasha lançou-lhe um olhar penetrante. Mas você acha mesmo que eu vou te perdoar? Suas mentiras, sua crueldade? Vai me dar uma última chance? Leonid sorriu. Foi você mesma quem disse que todo mundo merece uma. Sasha ficou em silêncio. Agora era cautelosa. Dessa vez, não deixaria que ele a arrastasse para seus jogos absurdos. A princípio, ela havia acreditado nele, levado a sério seus remorsos, mas e se ele voltasse a fazer tudo de novo? De tudo o que te contei, tem uma coisa que é verdade, disse ele. Existe um meio de curar a doença. Um medicamento? Sasha se surpreendeu, prestes a ser enganada outra vez. Não, não é um medicamento. Nem pílulas, nem soro. Há alguns anos, tivemos uma epidemia parecida na Preobrazhenskaya. Como o Hunter não sabia disso? Não chegou a ser declarada como epidemia. A doença desapareceu sozinha. Os germes são sensíveis à radioatividade. Isso fazia algo com eles, acho que paravam de se reproduzir, de qualquer forma, a radioatividade interrompe a infecção. Pode-se fazer isso com doses bem pequenas. Descobriram por acaso. Não é preciso mais nada. Podemos dizer que a solução do problema está na superfície. A garota trêmula agarrou sua mão. É verdade? É verdade. Ele colocou a outra mão sobre a dela. Só precisamos entrar em contato com eles e explicar tudo. A jovem soltou a mão. Seus olhos brilhavam. Por que você não me contou antes? Era tão simples. Quantas pessoas devem ter morrido durante todo esse tempo? Em um só dia? Provavelmente ninguém. Eu só não queria que você ficasse com aquele assassino. Desde o começo eu pretendia te contar tudo, mas, em troca desse segredo, eu queria você. Você queria me comprar com vidas alheias. Sussurrou Sasha. Eu não valho nenhuma só delas. O músico arqueou uma sobrancelha. Eu teria dado a minha. Isso não cabia a você decidir. Levanta. Temos que voltar imediatamente. Tomara que ele ainda não tenha chegado a Tulskaya. Sasha tamborilava os dedos no relógio, murmurava e soluçava. Só temos 3 horas. E daí? Usaremos a conexão telefônica. Vou fazer com que liguem para Hans e expliquem tudo. Assim não teremos que fazer a viagem. Além do mais, provavelmente não chegaríamos a tempo. Não. Sasha sacudiu a cabeça. Não. Ele não vai acreditar. Não vai querer acreditar. Eu tenho que dizer a ele pessoalmente. Tenho que explicar. E depois? Perguntou Leonid, com ciúmes. Depois, de pura alegria, vai se entregar a ele? E o que isso te importa? Retrucou a jovem. Mas então, por puro instinto, percebeu qual era a melhor forma de controlar um homem apaixonado, e acrescentou num tom mais doce, eu não quero nada com ele. Mas se você não for comigo, eu não vou conseguir passar pelos postos de fronteira. Está claro que em pouco tempo você aprendeu comigo a mentir, respondeu Leonid com um sorriso amargo. Depois suspirou, derrotado. Tudo bem. Vamos. Levaram meia hora para chegar a Sportivnaya, o turno da guarda havia mudado, e Leonid teve que explicar mais uma vez como era possível que uma garota sem passaporte tivesse cruzado a fronteira da linha vermelha.
Sasha olhava nervosa para o relógio, e Leonid olhava para ela. Estava claro que ele hesitava, que lutava consigo mesmo. Na plataforma, recrutas magros empilhavam fardos de mercadorias sobre uma drezina velha e fedorenta. Alguns operários bêbados fingiam tentar vedar uns tubos que haviam estourado. Algumas crianças de uniforme ensaiavam uma canção infantil. Em apenas 5 minutos, Leonid e Sasha já haviam sido parados 2 vezes em postos de controle, e o segundo deles, quando estavam prestes a entrar no túnel que levava a Frunzeskaya, se estendia como um tormento. O tempo estava acabando. Sasha não tinha certeza se ainda poderia contar com as 2 horas de margem. Ninguém seria capaz de deter Hunter, e era possível que a operação já tivesse começado havia muito tempo. Enquanto isso, os soldados haviam terminado de carregar a drezina. O veículo começou a avançar pelos trilhos na direção onde estavam os 2 jovens. Então, Leonid tomou uma decisão. Eu não quero te perder, disse. Mas também não posso te prender. Estava me virando para que chegássemos tarde demais e você fosse forçada a desistir da sua missão. Mas entendi que assim eu não vou te conquistar. A sinceridade é o pior método para seduzir uma mulher, mas eu não quero mais mentir para você. Não quero ficar para sempre envergonhado diante de você. Escolha você mesma quem prefere. Sem dizer mais nada, o músico arrancou o passaporte mágico das mãos do guarda rabugento e, com uma agilidade inesperada, lhe deu um gancho no queixo e o derrubou no chão. Em seguida, agarrou Sasha pela mão e a fez pular com ele na drezina, que naquele momento passava bem ao lado deles. Ao se virar, o atônito condutor deu de cara com o cano de um revólver. Leonid explodiu em gargalhadas. Se meu pai me visse agora, estaria orgulhoso de mim. Quantas vezes ele disse que eu estava desperdiçando meu tempo e que nunca chegaria a lugar nenhum com essa flauta de efeminado. E agora que estou agindo como um homem de verdade, acontece que ele não está aqui para ver. Que tragédia! E então ordenou ao condutor da drezina, pule. E o condutor, apesar da velocidade com que já estavam se movendo, obedeceu, se jogou nos trilhos, deu um bom tombo, gritou e desapareceu na escuridão. Leonid começou a jogar a carga fora. Cada vez que um dos fardos batia nos trilhos, o motor rugia com mais força. O farol velho e fraco da drezina lançava uma luz trêmula e insegura. Mal iluminava a 2 metros à frente. Uma família de ratos correu das rodas, soltando gritinhos que pareciam o rangido de uma lima sobre vidro. Um guarda apavorado saltou para o lado no último momento. E, à distância, uma sirene de alarme começou a uivar histericamente. As juntas do túnel passavam cada vez mais rápido. Leonid jogou o último fardo para fora da drezina. Passaram pela Frunzeskaya a toda velocidade. Os guardas desprevenidos saíram correndo, assim como os ratos antes, e só quando a drezina já havia deixado a estação é que uma sirene igual à da Sportivnaya soou. Agora começa a festa! Gritou Leonid. Temos que chegar até a bifurcação que leva à linha de circunvalação. Lá a guarnição é forte e vai tentar nos deter. Se conseguirmos passar, seguimos pela linha até o centro. Seus medos tinham fundamento, e já na bifurcação por onde haviam entrado na linha vermelha, foram atingidos pela luz dos faróis de uma locomotiva a diesel. A bifurcação estava muito próxima, era tarde demais para frear. Leonid pressionou o pedal gasto até o fundo, e Sasha fechou os olhos, restava apenas a esperança de que o desvio estivesse corretamente posicionado. Caso contrário, colidiriam de frente com outro veículo. Uma metralhadora começou a disparar. As balas passaram assobiando a poucos centímetros de seus ouvidos. O cheiro de queimado e o ar quente os envolveu, um motor desconhecido roncou com força e depois se calou. Por um milagre, os 2 veículos não colidiram. Assim que passaram pelo desvio, a locomotiva voltou a disparar contra eles. Enquanto avançavam aos trancos em direção à Parque Culture, a outra máquina se afastava na direção oposta. Assim, haviam ganhado alguma vantagem. O suficiente para chegar à próxima estação, mas depois, o que fariam? A drezina perdia velocidade, pois o túnel subia gradualmente. Leonid se virou para Sasha. A próxima estação é a Parque Culture. Fica quase na superfície. Já a Frunzeskaya, ao contrário, está 50 metros abaixo. Precisamos subir essa ladeira, e depois poderemos acelerar de novo. E, de fato, ao entrarem na Parque Culture, haviam recuperado velocidade. Era uma estação antiga e imponente, de teto alto, mas por algum motivo, inanimada, escura e quase deserta. Mais uma vez, uma sirene soltou seu som rouco e estridente. Atrás de uma fortificação de tijolos, surgiram algumas cabeças. Os fuzis de assalto dispararam com fúria, mas era tarde demais. Não conseguiram nada. Vai ver que a gente até sobrevive, disse Leonid, rindo. Com um pouquinho de sorte. Então, atrás da drezina, viram primeiro um clarão na penumbra, e depois uma luz cegante que se aproximava mais e mais. Era o farol da locomotiva a diesel.
Brandindo o feixe de luz como uma lança, como se quisesse empalá-los na dresina cambaleante, a locomotiva devorava a distância que ainda os separava. A metralhadora crepitou mais uma vez, as balas uivaram ao redor deles novamente. Não precisamos ir mais adiante. Esta é a Kropotkinskaya. A Kropotkinskaya, com seu piso quadriculado, repleta de lojas, decadente, descuidada. Retratos quase invisíveis nas paredes, pintados há muitos anos, já meio apagados. Bandeiras e mais bandeiras. Tantas, que pareciam se encadear numa única fita de fogo, como um rastro de sangue seco jorrando de uma veia de pedra. Dessa vez dispararam um lança-granadas contra eles. Uma chuva de estilhaços de mármore caiu sobre a dresina. Um dos fragmentos acertou Sasha na perna, mas o ferimento não foi profundo. Os soldados haviam baixado uma barreira à frente, mas a dresina a atravessou com força. Por pouco não descarrilou. A locomotiva a diesel se aproximava inexoravelmente, seu motor tinha muito mais potência e impulsionava, incansável, o monstro revestido de aço. Sasha e Leonid se deitaram sobre a plataforma, para que o baixo parapeito de metal os protegesse da chuva incessante de balas. Em instantes, a locomotiva os alcançaria, e seus inimigos embarcariam na dresina. Sasha olhou para Leonid, desesperada. Pareceu-lhe que ele tinha enlouquecido, o rapaz começou a se despir. Diante deles apareceu uma linha defensiva, pilhas de sacos de areia, dentes de dragão feitos de aço, o destino final de sua fuga. Haviam ficado presos entre 2 faróis e 2 metralhadoras. Como entre a bigorna e o martelo. Em 1 minuto, tudo terminou.